Para complementar o que eu já falei sobre variáveis e funções, falar um pouquinho mais sobre notação em Haskell. Eu já dei algumas dicas, né? Tem coisa aqui que vai ser repetição do que eu já tinha dito antes, mas é bom para fixar. Então, antes de tudo, Haskell diferencia maiúsculas e minúsculas. Maiúsculas são usadas para tipos e para construtores. A gente vai ver mais para frente o que são esses construtores, né? Mas são valores de um determinado tipo que normalmente nós mesmos definimos, mas não necessariamente. Tem alguns que são padrão. E minúsculas são usadas para funções, variáveis e parâmetros. Quando eu digo minúsculas e maiúsculas, eu quero dizer palavras começando com maiúsculas e minúsculas. Você pode ter minúsculas ou maiúsculas em qualquer um dos dois. Agora, se é função, se é nome de função, se é nome de variável, se é nome de parâmetro, começa com minúscula. Se é nome de tipo ou de construtor, começa com maiúscula. Indentação importa. Em várias situações a gente vai ver isso. Então, vários erros acontecem simplesmente por causa de indentação errada. Comentários são identificados por dois hífens. Isso é um comentário de uma linha. Comentário de múltiplas linhas é abre-chave, hífen, fecha-chave. A gente já viu também que funções associam com a precedência mais alta possível. Chamada de função, desculpa. Então, quando eu escrevo isso aqui, ó, então, primeiro aplico a função f a n, depois somo 1 ao resultado. Se eu quiser aplicar a função f ao resultado de somar n a 1, eu tenho que colocar n mais 1 entre parênteses. Além disso, Haskell tem suporte tanto à notação infixada quanto prefixada no caso de operadores e funções que têm exatamente dois parâmetros. Então, um operador como soma, por exemplo, pode ser aplicado assim, ou, se eu quiser usar prefixado, eu coloco entre parênteses. Se é um operador, ou seja, um operador basicamente é uma função cujo nome não tem caracteres alfabéticos. Se é um operador, o padrão, e é binário, né, dois operandos, o padrão é que seja infixado. Logo, se eu quiser usar prefixado, tem que colocar entre parênteses. Funções, por outro lado, a gente sempre supõe que são prefixadas. Então, quando a gente usa elas antes dos argumentos, o nome delas antes dos argumentos, não precisa colocar nada a mais. Agora, se a função tem exatamente dois parâmetros e eu quero usá-la infixada, o que é comum em alguns casos, não é o geral, mas tem algumas funções onde ajuda na leitura. Por exemplo, tem uma função chamada or else, em que a gente avalia um termo, e aí or else o outro termo. Então é muito mais comum esse or else estar infixado do que prefixado, porque fica melhor de ler infixado. Mas a gente pode usar tudo infixado, contanto que sejam funções de dois parâmetros. Aí nesse caso, apóstrofo não, é crase, nome da função, crase. Ok? Tem muitos erros comuns para quem está começando em Haskell, né? Por exemplo, quebra a linha no meio de uma expressão, não pode. Né? Nesse caso aqui, ó, essa é uma multiplicação, isso não faz nenhum sentido. Você pode separar declarações por ponto e vírgula, mas não faz muito sentido ter ponto e vírgula dentro das declarações, mas para separar uma da outra funciona. Além disso, nesse caso aqui, ó, de novo, está quebrando a expressão no meio, e aí Haskell não entende direito o que está sendo feito aqui. Isso aqui até faz algum sentido para Haskell, mas Haskell não entende depois o que é que tem aqui embaixo. E nesse caso aqui, o problema é que o f é maiúsculo. Essa função funny aqui, o nome dela tem como primeira letra uma letra maiúscula. E aí, como eu já falei, letra maiúscula é reservada por Haskell para tipos e construtores. Se eu quiser usar uma função, Haskell não deixa. O compilador não deixa. Haskell permite que eu faça definições locais, né, como se fossem variáveis locais mesmo. Tem duas maneiras para fazer isso dentro de uma função. Você pode colocar a declaração da função já usando essas variáveis locais, e aí incluir uma cláusula where, onde você de fato define as variáveis, né? Então aqui, por exemplo, eu quero uma função para soma de quadrados de dois números quaisquer x e y. E aí o resultado dela é SQX mais SQY. Mas o que são SQX e SQY? SQX é o resultado de multiplicar x por x
e SQY é o resultado de multiplicar y por y. Ok? Essas definições locais podem inclusive ser de funções, como nesse exemplo aqui. Ó. Eu estou definindo a função soma de quadrados, onde soma os quadrados de dois números quaisquer x e y, e o resultado dela é o resultado de aplicar a função SQ a x mais o resultado de aplicar a função SQ a y. Mas quem é essa função SQ? Ela é definida na cláusula where. SQ de um z qualquer é o resultado de multiplicar z por z. Você também pode introduzir variáveis locais, definições locais, antes de onde elas vão ser usadas. Eu particularmente prefiro desse jeito, mas eu vejo mais, eu acho, desse jeito. Para mim é mais intuitivo assim, antes. Então, nesse caso aqui, ó, seja SQX igual a x vezes x, onde x é um parâmetro da função, né? E seja SQY, o resultado de multiplicar y por y, onde y também é um parâmetro da função, em essa expressão aqui. Então, o resultado dessa função sum squares, quando chamada com x e y quaisquer, é SQX mais SQY, que eu defini logo antes. Aqui tem mais alguns exemplos, e notem, eu posso usar uma definição local dentro da outra. Então, essa função max3occurs, ela recebe 3 parâmetros MNP, ela devolve uma tupla, né, um par com 2 elementos, mx e eqcount, mas mx é o resultado de encontrar o máximo entre MNP, supondo que essa função existe, né, e eqcount é o resultado de aplicar essa função aqui, equal count 2, a esses parâmetros onde o mx foi definido localmente também. Então, eu posso ter uma definição local que usa outra definição local em Haskell. A gente já viu que Haskell dá suporte a números inteiros, né? O tipo dos inteiros é int com i maiúsculo. Você tem tudo que você esperaria para trabalhar com int, né? Então tem soma, multiplicação, subtração, exponenciação. Div é uma função para divisão mesmo. Mod é o resto da divisão inteira. E esses caras trabalham com números. Vejam, aqui a gente está dizendo que o tipo dessas funções é int. Isso é mais para ajudar. Não é que eles não são exatamente int, não. É um pouquinho mais complicado que isso. Mas a ideia aqui de mostrar desse jeito é só para dizer, eles funcionam com números inteiros. Certo? Mesma coisa para esses operadores. Não é que os tipos deles são esses. Mas eles funcionam com números inteiros também. E devolvem bool. Esses aqui são os operadores relacionais. Né? Maior que, maior ou igual, igualdade, diferença, não é exclamação, é barrinha, igual, menor ou igual e menor que. Aqui tem alguns exemplinhos disso, né? 2 elevado a 3 dá 8. A divisão de 14 por 3 dá 4. Isso aqui é uma divisão inteira. Você pode usar o operador div infixado também. 14 div 3, notem as crases aqui, dá 4. Resto da divisão de 14 por 3 dá 2. Eu também posso usar o operador mod infixado. Booleanos são representados por true e false, né, os valores true e false, T maiúsculo e false e F maiúsculo, porque esses caras são construtores, aquilo que eu tinha falado lá, mas pra gente são só os literais do tipo booleano, bool também B maiúsculo. A gente tem aqueles operadores que a gente esperaria, né, ilógico ou lógico, e também tem o not, que em Haskell é uma função. E ele é uma função por causa daquela regra de o padrão de função é ser prefixada. O padrão de operador não é ser prefixado, é ser infixado se for binário. Se não for, é prefixado. Só que aí tem que ter os parênteses. Então, ao invés de ter not, se a gente quisesse usar aquela exclamaçãozinha que a gente tem para Java e para C, a gente teria que usar abre parênteses, exclamação, fecha parênteses. Se é para ter 3 caracteres, é mais legível colocar a palavra not mesmo. Então é por isso que é not ao invés de exclamação. Então aqui tem um exemplinho de uma função para implementar um ou exclusivo. Né? Um ou exclusivo,
A ou exclusivo B é verdade se um dos dois é verdadeiro, ou A ou B é verdade, mas não os dois são verdade. Então, o ou exclusivo entre x e y é o resultado de verificar o ou entre x e y, contanto que o i entre x e y não seja verdade. E aqui tem um outro exemplo de como é que você poderia calcular ou exclusivo. Esse aqui já usa uma notação um pouquinho diferente. É o primeiro exemplo que a gente vai ver de uma característica de Haskell, que é casamento de padrões. Então, no vídeo anterior, eu tinha falado que a maneira de ler isso aqui, por exemplo, é a função shor, quando chamada com x e y quaisquer, devolve esse negócio aqui. E por que a gente lê desse jeito? Porque você pode ser mais específico com relação aos valores que são passados para a função. Não precisa ser x e y quaisquer. Eu posso, por exemplo, dizer a função é shor, quando chamada com true e um x qualquer, devolve a negação desse x. Porque se x for false, o resultado deve ser true. Se o x for true, isso quer dizer que os dois operandos são true. Então o resultado tem que ser false. Então notem, aqui eu não coloco um parâmetro, eu coloco já o valor do argumento. Haskell casa com esse padrão, se o valor do argumento for true. Se por outro lado, shor for chamada com o primeiro parâmetro false, e o segundo parâmetro um x qualquer, ela devolve esse x qualquer. Porque se ele for true, então o resultado da expressão inteira é true. Se ele for false, isso quer dizer que os dois operandos são false, então o resultado da expressão inteira é false. Vamos ver mais sobre casamento de padrões mais para frente. Haskell também tem caracteres, como a gente esperaria, né? Caracteres são demarcados pela aspa simples, né? Então, não é diferente de C ou Java, por exemplo. O tipo de caracteres é char, com C maiúsculo. Você tem funções para obter o código de um caractere a partir do caractere e para obter o caractere, né, a partir do código dele, ord e chr, respectivamente. Para usar essas funções, eu tenho que ir lá no meu programa e escrever import data.char, certo? Importar essa biblioteca. Aí essas funções tornam-se disponíveis. E aqui tem um exemplinho de função que usa essas funções, né? Então a gente tem uma função para transformar uma letra minúscula em uma letra maiúscula, e aí ela faz isso de uma maneira bastante enrolada, né? E não muito robusta, porque eu posso passar inclusive coisas que não são letra, mas vamos lá. Ela calcula a diferença entre os códigos do A maiúsculo e do A minúsculo, né? Porque cada caractere tem um código, e os códigos das letras maiúsculas e minúsculas são diferentes. Entretanto, a diferença entre o código de A maiúsculo e A minúsculo é a mesma que a diferença entre o código de Z maiúsculo e Z minúsculo. Isso é verdade para todas as letras. Então, se eu calculo para uma, eu tenho essa diferença para todas. Então, se eu quiser transformar uma letra minúscula em maiúscula, eu simplesmente pego o código dela, somo essa diferença e obtenho a letra correspondente a esse código resultante, que é exatamente o que é feito pela função maiúscula. Ela recebe um caractere, e aí o que ela faz? Pega o código desse caractere, soma ao offset, né, a essa diferença entre os códigos das maiúsculas e os códigos das minúsculas correspondentes, e aí, uma vez com esse código, que é o código de uma letra maiúscula, dado que a letra que foi recebida é minúscula, obtém o caractere correspondente. Aqui tem uma outra função que é dígito, que, dado um caractere qualquer, ela verifica se esse caractere é numérico. Notem que o tipo caractere, valores do tipo caractere podem ser comparados usando o operador menor ou igual, os operadores relacionais, de forma geral. Então, 0, esse caractere 0 menor ou igual a C, e o caractere ch é menor ou igual a 9. Se isso tudo for verdade, então o caractere é dígito. Então a função devolve true. Haskell também tem strings. Strings são representados por aspas duplas. A gente vai ver mais pra frente que um string é só uma lista de caracteres. A gente vai ver isso mais pra frente quando a gente for falar de listas. Strings podem ser concatenados usando esse operador aqui, o mais. Não é um mais apenas, é mais. E Haskell tem uma função para transformar valores de
qualquer tipo em string. Isso é verdade que funciona para qualquer tipo, mas funciona para os tipos padrão que a linguagem já tem. Inteiro, booleano, float, char, por aí vai. Todos esses caras, se eu chamo show e passo para essa função um número, por exemplo, ela devolve o string correspondente. Então, para quem está acostumado com Java, é tipo toString. É importante mencionar que essas coisas aqui são diferentes. Então, um abre aspas simples, espaço em branco, é o caractere espaço em branco. Não dá para ter abre aspas simples, fecha aspas simples, sem nada no meio, porque aí não é um caractere. Strings, por outro lado, podem ser vazios. Então eu posso ter aspa dupla, abre aspa dupla, fecha aspa dupla, porque é um string de tamanho 0, é um string que não tem nenhum caractere dentro. Por outro lado, isso aqui é um string que tem exatamente um caractere dentro, e esse caractere é este aqui, o caractere espaço em branco. Então aqui tem um exemplinho com strings, né? Se eu for lá no GHCI e digitar isso aqui, eu estou concatenando o string peixe com quebra de linha, né, barra N, barra invertida N, com gato com N, né? Então o que isso aqui faz é simplesmente devolver essa expressão aqui, mas se eu chamar a função putstr, que de fato imprime na tela, que nem o printf, ou systemoutprintln, ou print de Python, aí de fato o string é impresso, ou seja, onde tem, por exemplo, caracteres especiais como quebra de linha, a gente tem de fato uma quebra de linha, né, como é mostrado no exemplo aqui. Haskell também tem números de ponto flutuante, tem dois tipos para números de ponto flutuante. Para inteiro também tem mais de um tipo, é importante mencionar, por exemplo, tem int e tem integer. Integer é número de precisão ilimitada, ou seja, eu posso criar um número infinito de bits, tanto quanto couber na memória. Int, por outro lado, tem precisão limitada e é 32 bits. Mas tem dois tipos de ponto flutuante aqui, né, que são float e double. Tem aqueles operadores que a gente esperaria. Notem que divisão de ponto flutuante não é com div, é com a barra, aquilo que a gente já está acostumado. Tem várias constantes, né, que existem para a gente trabalhar com números de ponto flutuante, números inteiros. Por exemplo, tem o pi. Várias funções que você já esperaria, né, como função para achar o teto, o piso e para arredondar o número de ponto flutuante para um número inteiro, né, função para pegar um número, transformar um número inteiro em um número de ponto flutuante. Também tem uma função read, que não é só para número de ponto flutuante, embora eu esteja mostrando aqui, né, essa função ela pega um string, processa esse string para ver se dá para produzir, por exemplo, um float. Essa é uma função onde, quando a gente usa, a gente geralmente precisa sim de anotação de tipo para dizer qual vai ser o tipo do resultado, né? Então ela é tipo a toy de C, só que ela é muito mais potente, porque ela funciona para qualquer tipo pré-definido. Então ela funciona para bool, funciona para int, funciona para float, não funciona para todos os tipos de jeito nenhum. E show a gente já viu, né? Pega um valor de um determinado tipo, produz o string correspondente. Bom, depois disso, a gente tem alguns exercícios aqui. É importante fazer esses exercícios, além de ajudar a fixar a notação, você vai ter que pensar um pouquinho, né? Então, são exercícios legais.